O meu bisavô era do tipo de pessoa que atravessava a rua para não andar na mesma calçada que um negro. O meu avô fazia piadas sobre um namorado que uma prima teve, dizendo que só apareciam os dentes dele nas fotografias. O meu pai até hoje usa expressões racistas. Apesar disso, nenhuma dessas situações nunca me pareceu normal ou aceitável. E acho que, em parte, foi graças a um livro. Negras Raízes, de Alex Haley. Eu li esse livro quando eu tinha uns 13 anos de idade. Era um livro grande, com umas 600 páginas, que eu li em 3 dias. Nele, eu acompanhei a trajetória de Kunta Kinte, que foi levado da Gâmbia para os Estados Unidos e das 7 gerações seguintes, até chegar no Alex Haley, o autor do livro. Anos depois, quando o discurso da dívida histórica ganhou força no Brasil, especialmente em meio a debates a respeito das cotas raciais nas universidades, eu não tive dificuldades para entender essa questão. Negras Raízes já tinha me preparado para isso. Eu não vim aqui fazer a defesa desse livro específico, por mais que eu realmente recomende a leitura. O que eu quero chamar a atenção é para o quanto a leitura de um livro fez com que eu entendesse a situação de um grupo ao qual eu não pertenço. Eu não sou negra. Meus antepassados não foram arrancados da sua terra e cultura e forçados a trabalhar para outras pessoas. Mas eu consegui entender um pouco dessa situação a partir de uma narrativa. O suficiente para que eu conseguisse me posicionar como apoiadora da luta do movimento negro. Isso é empatia. E isso é uma das coisas mais bonitas que a arte e a literatura, no meu caso específico, pode nos proporcionar. Sim, a arte nos proporciona prazer estético, entretenimento, emoções variadas, mas também proporciona empatia, a capacidade de a gente se identificar com o outro, de sentir com o outro, de se colocar no lugar do outro e de ver o mundo a partir de outro lugar. É lógico que para isso a gente precisa ler narrativas que fujam do padrão. E é lógico que para isso a gente precisa entender o que é o padrão. Uma pesquisa coordenada pela professora da Universidade de Brasília e doutora em teoria literária Regina Del Castanhe mostrou que 78% dos protagonistas dos romances brasileiros escritos entre 2005 e 2015 são brancos. 6% negros. Apenas 1% indígena. E isso só olhando para a cor. Questões como classe social, gênero, orientação sexual também têm disparidades enormes. Em resumo, o principal personagem do romance brasileiro ainda é homem, branco, heterossexual, de classe média alta e morador de São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu poderia dizer aqui que isso reflete bastante o perfil do escritor brasileiro e que isso também deveria ser colocado em debate. Mas isso é uma conversa para uma outra hora. O que é importante ressaltar é que não é esse tipo de narrativa que faz com que criemos empatia por grupos diferentes. Esse tipo de narrativa somente reforça o que já é sabido. Eu não sou um homem branco, heterossexual de classe média alta, mas eu sei como um homem assim se sente em diversas situações, porque muitos produtos culturais e livros e produtos artísticos enfocam esse homem. Mas eu não sei como se sente uma mulher indígena quando ela vê um filho ser xingado no semáforo. Eu não sei como se sente uma mulher negra quando ela se descobre lésbica. Eu preciso de mais narrativas, de mais variedade nas narrativas, para que eu consiga cada vez mais entender as multiplicidades das vidas humanas. Eu publiquei recentemente um livro de contos, somente com protagonistas femininas. Foi uma decisão pensada de antemão, não aconteceu por acaso. Foi uma decisão política. Eu não me sinto proibida de criar personagens masculinos, mas em relação a esse livro, eu pensei,
Para quê? As narrativas masculinas já estão aí, são múltiplas. As narrativas sobre mulheres ainda não foram suficientemente exploradas. Ainda há muito o que se falar. Prova disso é que muitas mulheres se identificaram com as situações contadas no livro. Situações essas que elas achavam, às vezes, que eram somente vividas por elas. E vários homens que leram o livro disseram que passaram a ver as mães, as avós e outras mulheres de suas vidas de forma diferente. Ou seja, a leitura criou a empatia necessária para que eles conseguissem sentir com o outro. E isso é mágico. Então, se eu puder deixar 2 mensagens finais, eu gostaria de pedir aos escritores e às escritoras que não são homens brancos que cogitem a possibilidade de criar personagens a partir dos dramas que conhecem e dos lugares que ocupam. Nós precisamos dessas narrativas para nos conectarmos uns aos outros e para conseguirmos entender cada vez mais o quão diversos somos enquanto sociedade. E gostaria de pedir aos leitores que se permitam conhecer outras narrativas, que se permitam sentir com o outro, de outros grupos e com outras perspectivas. Eu prometo que vocês vão sair disso muito maiores do que vocês entraram. Assim como eu sei que eu saí maior da minha leitura de Negras Raízes. Muito obrigada.